Vamos lá. Um terreno comprado por 10 mil. Poxa, tá barato esse terreno. Tá. Valorizou 20% no primeiro ano após a compra, 10 no segundo e 5 no terceiro. Qual o valor do terreno após 3 anos? Isso é essa multiplicação também, né? É. Só que perceba, né? Você tem a valorização da valorização. Que é composta. E como ele é Justamente. diferente, então você não consegue nem elevar ele a um período, né? Nossa, perfeito. Exatamente. Você vai ter que fazer o 10 vezes 0,02, depois 0,01, Dá depois pra fazer tudo de uma vez. 0,005, correto? Isso. Já dá pra fazer tudo de uma vez. Vamos falar só 10 mesmo para evitar de ficar colocando zero, né? Tá, 10 vezes o 20%. O aumento de 20% a gente pode escrever direto como 1,2. O aumento de 10% pode escrever direto como 1,1. Esse 1 aqui significa o aumento de 10%. entendi. Se tu colocasse simplesmente 0,1, tu estaria tipo transformando em 10% do valor, Mas entendeu? aí eu acharia só os juros, a O acréscimo. valorização, né? Exato. Exatamente. Pronto, daí resolvendo essa conta aqui, a gente chega na resposta. Será que vai dar bastante? Vamos ver. 10 vezes 1,2 vezes 1,1 vezes 1,05, 13,86. 13.860. Legal. Valorizou 38,6% no total aí. É, exatamente, no total foi isso. Um comerciante, para acabar com o estoque de certo produto, deu 12% de desconto sobre o preço P desse produto, que passou a custar P1. Por falta de compradores, o comerciante descontou 5% sobre o preço P1 e o novo preço passou a ser P2. De novo, descontinho em cima de descontinho. E aí, será que você consegue responder o problema, então, já que você manjou? Deixa eu ver isso daí, vamos lá. Isidoro, eu não sei como expressar isso aí, cara. A ideia é parecida com a anterior. Eu fiz multiplicação das coisas, né? Só que em vez de tu dar o valor inicial ali, você pode chamar de P, né? Então, mas aí eu posso colocar tipo P vezes 0,88, por exemplo, para dar o primeiro desconto de 12%. Tem que pôr, né? E aí depois seria vezes 0 vezes 0,88 vezes 0,95 Isso. vezes 0,97. Então, e aí fica, aí eu multiplico só as coisas, só Isso, você não vai, tipo, descobrir um valor, você vai ter só uma equação para isso, entendeu? entendi. Vai multiplicar só os numerozinhos aí. Aí então ficaria P igual a 0,8109. Isso.
Ai, cara, Muito bem. então, você tá entendendo? Tipo, se tivesse qualquer número, eu conseguiria fazer, mas às vezes é a falta de costume de expressar matematicamente um negócio, entendeu? Entendi. Que nem tu Na fez a minha, primeira lá, que tu supôs que era 100, né? então, na minha prova, por exemplo, meu, eu conseguia fazer as contas porque, assim, para mim, o fluxo de caixa, então, era igual aos movimentos do mês, mais a somatória de todos os meses anteriores, o fluxo de caixa dos meses anteriores até o mês em questão. Só que eu não sabia fazer eu não sabia fazer uma expressão disso, entendeu? Como a gente estava fazendo na calculadora, e eu sabia o conceito em português, não é nem em matematiquês, eu conseguia fazer a conta, tá ligado? Aham. Mas eu não sabia fazer uma expressão. Que para mim lá funcionou, entendeu? Mas esse é o problema. É por isso que eu tô falando para você que ajuda. Porque aí a gente vai pegando esse costume, entendeu? Claro. Muito bem. Bem, acho que essa equação foi, né? Foi. Sim. Agora vamos ver outra coisa aqui. Se bem que agora de juros, né? Só vai. Não tem mais nada. Essa seria a última pergunta de juros. Eu acho que fazer uma questão do Enem é legal, né? Essas questões do Enem com enunciado gigante. É bom para treinar, né? A Vamos lá. paciência também. Interpretação. Eu odeio o Enem, cara. Pra mim não faz sentido nenhum essa prova. Mas, cara, eu nem lembro quando eu fiz o Enem, cara. Graças a Agradeço a Deus. Deus por isso. É. Eu acho que tu tem uma idade parecida com a minha, talvez na tua época também não era que nem é hoje em dia, né? O Enem é uma putaria hoje em dia. Não, mas naquela época também não era nada muito Não sei diferente. quantos anos tu tem, né? Então, Eu quantos tenho anos tu tem? 37. Ah, tu é mais velho, era pior, velho. Quero dizer, hoje tá bem pior que naquela época. Ah, é? Eu não Sim, meu gostava já. Deus. O Enem hoje serve pra muita coisa. Umas coisas sem sentido. As pessoas são muito sem noção no Brasil, eles criam uma prova pra pessoa sair lá da puta que pariu e ir pra uma outra puta que pariu. E Uhum. achando que a pessoa vai ficar. Por exemplo, eu dava aula numa federal do interior de Santa Catarina, São Bento do Sul. Daí, o que acontecia? Aquela faculdade lá ninguém queria. Então, quem ia mal no Enem, né, mas queria entrar numa engenharia, acabava indo para lá. Então, por exemplo, a galera do Pará, né, desses lugares longe pra porra aí, que não ia tão bem, acabava indo pra essa faculdade que eu dava aula. Só que acontecia o seguinte, eles saíam do Pará, longe pra caramba, um lugar quente, para ir lá para aquela cidadezinha que era fria, o lugar era isolado, a faculdade era num lugar isolado, entendeu? Não tinha acesso direito de ônibus, de pé, não dava para ir porque tinha matagal do lado, era complicadão. Então, era um custo do caramba, né, para pessoa e para o Estado, né? O dinheiro que eles já roubam da gente com imposto, ia para bancar essa pessoa alguns meses, ela não se formava, só virava gasto, entendeu? Entendi. Uma merda, velho, uma merda. Meter o Estado no meio vira uma merda.
Hoje tu trabalha ainda, cara? Hoje eu trabalho. Pô, que complicado, hein? Aula comigo. Aula na faculdade, tua faculdade todo dia? Não, a pós é só de segunda e terça. Aí, menos mal, né? O pessoal que faz pós em gestão, essas coisas aqui em Portugal, sofre. O pessoal cobra um nível de matemática absurdo, assim, não sei pra que tanto. Eu não cheguei numa resposta aqui não, Isidoro. Numa das que estão aqui, mas é que tá faltando umas aqui, ó. Tem mais duas aqui. Então, mesmo no final do dia, ele vai chegar na casca, né? Porque vamos lá, vou explicar qual foi a conta que eu fiz aqui. Ele tem que atender 15%, tem que atender 95% das chamadas em 15 minutos. Então, nas primeiras 100 chamadas ele não conseguiu atender, porque 95% de 100 dá 95 e ele não atendeu 6, que é menor do que 95, ele atendeu 94, certo? Eu fiz Certo. essa conta, eu fiz essa conta com todos os números. Só que 15%, só que 95% de 482 dá 457,9. E se ele não atendeu 24 chamadas, ele tinha que ter atendido 458, entendeu? Ah, não, Então tá não sei. certo. Não, tá certo, porque é o primeiro, é o primeiro lugar, que é o primeiro que ele atende um décimo a mais do que ele precisava atender para ele fazer os 15%. Então é no final do dia, tá certo. Aí, ó. Pô, velho, você tá monstrão, cara. Tá monstrão. Ó, desse assunto aqui, eu acho que, a menos que a gente pegue uma coisa muito absurda pra fazer, você já tá muito bem. Ó, IBMEC, você sabe o que é o IBMEC? Não. Não. Mas eu ouvi dizer que é um negócio importante aí do pessoal da economia do Brasil. Então, tinha uma questão do IBMEC. Ó, esse SPM aqui eu ouvi falar já. Tem uma questão do ESPM. Eu já ajudei a gente para entrar no mestrado disso aqui. A SPM é a maior faculdade de propaganda e marketing da América Latina, isso eu sei. Ah, é? É. Porra. É a Escola Superior de Propaganda e Marketing, inclusive. Eles são fodidos. Poxa, aí sim. É, eu ajudei a gente em estatística já desse lugar. Não achei eles Ah, é. como, pra falar a Eles verdade. têm, eles têm, eles são muito fortes em propaganda e marketing, mas eles também têm aula de administração. Ah, tá aí então a explicação. Tá, você quer ver um famoso que estudou administração lá? Fábio Porchat. Ah, o Fábio Porchato? E daí, assim, tem um monte de famosos, né, do mundo corporativo, do mundo da publicidade, propaganda, que estudou lá, né? Tô falando assim, de gente que. É, as gurias que eu dei aula de lá eram muito ricas. A mensalidade É, deve ser alta pra porra. cara, eu fiz um curso lá, mas eu fiz um curso de uma semaninha tal, que, meu, a empresa pagou, não tem nada de curso superior, nem MBA, nada disso, uma semaninha só. Mas aí eu fui ver pra fazer lá uma faculdade mesmo, tava mais de 6 pau. Por mês? Uhum. Ah, tá de sacanagem. É foda. 6 pau por mês? Que um pai vai pagar 6 pau por mês pra uma filha? Que filha que vai dar um retorno de Eles 6 pau por têm, mês? e eles têm um, como é que é o nome? Eles têm umas brincadeiras lá do kit, né? Quando você passa, eu tô falando isso pra você porque minha esposa fez SPM, tá? Ela fez Ô, isso, tua esposa. ela fez isso em 2002. Ela fez em 2002, era mais barato e tal. Mas eles brincavam que tem o kit. Você ganha, você entra, você ganha um Golf ou um Audi A3 do seu pai, um MacBook acho que é um aluguel na Vila Madalena, alguma coisa assim. Zoado, hein? Foda. Ah, não. A gente acha que tá bem de vida. Parece uma porra dessa aí. Não, não tá, nunca tá. Sempre tem um tubarão maior. Caramba. Bom, um dia nós chegar lá, cara. Um dia nós chegar lá. Bom, vamos lá. Você casou bem, então é difícil. Bem, você não me parece ser um cara pobre, mas também não me parece ser um cara milionário, né? Não, cara, então, minha esposa largou essa carreira aí, cara. Essa faculdade, ela é excelente, assim, tá ligado? Porque
ela... Minha esposa, com 23 anos, ela era gerente de marketing da Nokia América Latina. E ela largou, quando ela já estava com uns 13 anos, já estava trabalhando na Aliança, ajudou a fazer o Allianz Parque aqui no bagulho do Palmeiras e tal. Daí ela largou e foi fazer direito, e aí ela mudou de São Paulo, daí hoje a gente mora em Atibaia, leva uma vida um pouco mais tranquila, assim. Mas é foda. Caramba, velho. Você casou com uma advogada, que medo. Quando eu casei, ela nem era ainda. Ela Ah, tava nessa transição. o golpe veio depois. É, Que bom que ela é rica, né? Não tem muito o que tirar de ti, então. exatamente. Muito bom. Na minha época de solteiro, quando eu aparecia no Tinder lá, né, e conversava com a moça, ela dizia que era advogada, eu já inventava alguma desculpa já, pra nem continuar a conversa. Não tem condição, velho. Muito medo. Acho que tu entendeu a estratégia do problema primeiro ali, né? Eu entendi. Tem que igualar as equações, né? Ah, calma aí, esse capitão. Veja que tu não precisa nem saber qual é o capital. Se você igualar as equações, o capital é o mesmo, então você simplifica dos dois lados da equação. É, mas não. Eu não consegui, não. Tava indo com um jeito completamente diferente. Não significa que tá errado, pode ser que esteja certo. Qual que foi a tua ideia? Não, eu tava montando juros, daí ficou C, né? Ficou capital vezes 0,2. Aí, como era taxa anual, eu elevei ele a 2 só. Porque são só 2 Ah, períodos. porque são 2 anos, certo? Aí ficou, meu, 0C vezes 0,04. C, 1 Que se... mais I elevado a T. No nosso caso, né? O montante, né? Que por sua vez é o capital menos os juros, é igual a 1,2, né? Elevado a 2. Claro, vezes o C. Esqueci do C aqui na frente. Certo? Certo. Isso. E a pergunta é, se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples, que é C vezes o I vezes o T. Para obter o mesmo rendimento, a taxa mensal deveria ser de aproximadamente. Então, na prática, o problema está pedindo a taxa do mensal, certo? Esse daí que é o meu problema. Ele quer saber o I. A única forma de resolver isso aqui é igualando as coisas, só que a gente tem que igualar certo. Né? Até porque, de novo, a gente vai procurar em meses, né? Então, como são 2 anos, vai ser o C vezes o I vezes a quantidade de meses que tem 2 anos, são 24. Só que isso nos dá os juros. Eu não posso igualar com o cara do capital aqui, porque é o montante, né?
Tá. São coisas diferentes. Ele está tratando de coisas diferentes aqui, né? Essa equação do juros simples é os juros, e aqui no juros composto é o montante. Se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples para obter o mesmo rendimento, ele quer o mesmo rendimento, ou seja, ele quer o mesmo juro, certo? Sim. Então, a gente tem que utilizar a ideia de que isso aqui é capital menos os juros. Essa equação aqui é capital inicial menos os juros, concorda comigo? Essa é do juros composto aqui, certo? Composto é capital menos juros igual aquilo ali, porque isso aqui é um montante, concorda que isso aqui é um montante? Sim. Isso. Eu quero que isso, né, eu quero igualar os juros, então, das duas situações. Vamos deixar mais clean aqui a parada. Não, peraí. O montante não é capital mais juros? Montante capital mais juros, é verdade. Errei. Ah, tá. Agora sim. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente quer que os juros sejam iguais. Então, Entendi. daqui eu ainda tiro que juros pode ser igual a, vamos dizer assim, essa parada que tá aqui, menos C, né? Já que tu falou que é positivo, né? Tá certinho. Então, a gente quer que esses juros sejam iguais, é o que o enunciado pede. Esses dois juros aqui sejam iguais. Qual deve ser a taxa do mensal para que os juros sejam iguais? Então, a gente quer que essas duas equações aqui sejam iguais, beleza? Tá. Ser igual a essa. Então, olha só que interessante. Tu nem precisa saber quem é o capital inicial. Não precisa. Porque é o mesmo para as duas situações. Lá no enunciado diz, olha só, o mesmo rendimento, se esse capital, ou seja, esse mesmo capital inicial, fosse, na verdade, a juros simples. Então, eu não preciso saber quem é o capital se ele está dos dois lados da equação. Eu corto. Entendeu? Entendi. Daí vai ficar 1,2 ao quadrado menos 1 igual a i vezes 24, e agora seria só isolar o i. Percebeu? Então, isso é uma coisa que os meus alunos de ensino médio, por Só sinal, uma coisa. Por que ficou menos 1? porque cortou o C que tá aqui, cara. Ah, tá. Entendi. Então, como eu já não tinha entendido por que você tinha cortado dois Cs de um lado e só um do outro. Quando tiver isso, para igualar, eu tenho que colocar um menos 1, então. Não. Deixar em evidência as coisas. Tá. Daí tu corta. Por exemplo, aqui tem esses dois Cs. Então eu posso deixar o C em evidência do lado esquerdo. Se eu deixar o C em evidência, vai ficar 1,2 ao quadrado menos 1. Ah, Agora, se eu tá. fizer o chuveirinho ali, volta a ser o que estava ali em cima, certo? Tá. Daí, se voltar a ser o que estava ali em cima, tudo bem, tá certo. E agora, então, a gente pode cortar, né? Que foi o que eu fiz. Entendi. Só que eu já fiz direto, sem deixar em evidência. Entendi. Já tinha feito direto, sem deixar em evidência. Beleza. Beleza. Então é isso. Daí agora seria só isolar o i. Será que você consegue? Um pouquinho. Vezes. Cadê o sinal de menos? Eu tenho que fazer esse quadrado, menos 1, passar o 24 dividindo, né? Então exato. Isso. Aí vai ficar 0. Peraí. É 0, alguma coisa. É. Não, é 1,83%. 1,83%, exatamente. Porque vai ficar Sim. 1,44 menos 1 Menos 1. igual a i vezes 24. Daí vai ficar 0,44 sobre 24. Perfeito. É exatamente isso. Então. Exatamente isso. Então, é isso aí. Chegamos que a taxa deve ser essa, beleza? Beleza. Para ser a mesma situação aqui do 20% ao ano. Do simples. Tá bom? Beleza. Então tá bom, velho. Poxa, hoje foi show. Você fez quase tudo, hein?
Só uma coisa, cara. Amanhã eu não queria fazer aula, mano. Pode ser? Pode ser. Porque amanhã é feriado aqui e, mano, eu queria dar uma descansada. Tá bom, já te E eu, sei, confirmando. eu já tenho que acordar mais cedo pra fazer as aulas, tá ligado? Então Aham. amanhã é sexta-feira, então a nossa próxima fica pra quinta mesmo. Quinta-feira que vem já tenho aluno. Que dia que Teu você não horário. tem? Pode ser na sexta de novo. Então beleza. Fica Beleza. pra sexta que vem, tá bom? Fica pra sexta que vem. Beleza, anotado aqui. Obrigado, Abraço. viu, mano? Valeu, tamo Até junto. mais. Tchau, tchau.